Se o seu mapeamento de dados tem uma planilha de 200 linhas que ninguém atualiza e nem sabe para que está coletando aquelas informações, você não tem um arquivo, você não tem uma planilha, você tem um arquivo morto. A fase de mapeamento dos dados, a fase do inventário dos dados, não é burocracia. É você entender e perguntar de maneira estratégica por onde o dado entra, qual o caminho que ele percorre, qual o momento que ele sai, qual que é o risco que ele corre. Identificar o grau de risco desses dados. Adianta, por exemplo, você chegar no setor da RH e perguntar: eu vim aqui saber quais dados vocês tratam. Eles coletam dados que não sabem nem para que coletam. Você tem que chegar com a pergunta: vocês recebem dados por aqui? Onde que inicia? É com cadastro? É pelo currículo? Quais as formas de recebimento desse currículo? É currículo físico? É por e-mail? É das duas formas? Com quem que esse currículo é compartilhado? É só durante o processo seletivo? E depois? O que é feito com esse currículo? É descartado? É armazenado em algum sistema? Onde? Por quanto tempo? Então, o profissional de dados ele precisa identificar quais são as fontes de coleta de dados que eles vão mapear. E uma estrutura mínima para você fazer esse mapeamento de dados é identificar qual que é a base legal, para usar aquele dado, qual que é a parte da lei que autoriza o uso daquele dado, qual que é o tipo daquele dado, é um dado comum, é um dado sensível, ele vai expor alguém a uma situação de discriminação, por exemplo? Onde que ele está armazenado? Ele está com meios seguros e eficazes de proteção? Quem que tem acesso? Qual que é o prazo de armazenamento daquele dado? Porque ele precisa ter um momento em que ele é descartado. Depois que você fez esse mapeamento, você vai identificar os gaps, os problemas. E quais os possíveis problemas que se pode identificar nos dados coletados. Então, por exemplo, dados coletados de forma excessiva. Então, para aquela finalidade X, eu preciso apenas daquele dado. Eu não preciso coletar aqueles 2 ou mais dados. Então, já elimina a coleta excessiva de dados. Já enquadrou dentro do princípio da necessidade, os dados realmente necessários. Por quanto tempo aquele dado vai ficar ali? Bom, se ele é um ex-funcionário, por exemplo, eu posso aqui manter esses dados dele por 2 anos, por exemplo, que é o período que o funcionário pode ajuizar uma ação trabalhista, por exemplo. Então, se ele ajuizar nesse período, eu tenho essa proteção armazenando dados deles aqui comigo. A partir desse momento, eu posso descartar esses dados. Agora, se tiver dados por um período maior, sem necessidade, já há um armazenamento excessivo desse dado, portanto, ele está violando a LGPD. Ou se a empresa está delegando uma função para um colaborador para fazer o uso daquele dado, seja para qualquer finalidade, e não há um contrato, por exemplo, entre essas partes, também é um gap, também é um problema. Se você entrega só o inventário de dados, só o mapeamento, você só está executando. Agora, se você entrega o mapeamento com os gaps, com os problemas identificados, aí sim você está agindo com estratégia. Então, o mapeamento não é simplesmente listar os dados, é enxergar a vulnerabilidade. Então, se você não for uma boa observadora, como uma loba, uma boa estrategista, e acabar não encontrando o risco, o seu concorrente vai encontrar.